Olá. Obrigado. Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa pós-partida da final da Conmebol Libertadores. Estamos ao lado do treinador Fernando Diniz e do jogador João Arias, da equipe do Fluminense. Já sabem os avisos todos. Vamos começar aqui, por favor. Óbvio. Aqui, o Wellington. Ele vai te passar o microfone. Graças, Wellington. Boa noite, Diniz, Silene do canal Flu News. Eu já te acompanho desde 2019, quando a gente estava lá em Lucas do Rio Verde, jogando contra o Luverdense. O dinizismo veio para ficar? É a primeira pergunta. 2, eu queria que você fizesse uma análise do jogo e um pouco da arbitragem, falasse. E esse rapaz aí que apanhou muito hoje no jogo. Eu achei que ele apanhou um pouquinho demais no jogo. Queria que você fizesse uma análise do jogo, da arbitragem. E o que o Diniz diria para o Diniz de ontem e para o Diniz de hoje e para o de amanhã? Primeiramente, boa noite a todos aí. No fundo, em relação ao que eles chamam de dinizismo, uma questão de veio para ficar ou para se desatribuir o dinizismo a mim, veio para ficar enquanto eu ficar, né? Então, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou procurar seguir as minhas convicções. Então, quando as pessoas falam isso, é das minhas convicções, e a minha maior convicção é conseguir fazer o máximo pelos jogadores. Em relação ao Diniz de ontem e o de hoje, de amanhã, eu acho que o que fica é a gente sempre acreditar. Eu não considero que uma pessoa é um grande campeão só porque ganhou o título. Não é esse o meu conceito de pessoa campeã. Eu já teve muitos caras que são campeões e não ganhou nenhuma taça. E gente que ganhou, que eu já trabalhei, que não mereceu tanto assim. Então, para mim, o campeão é quem não desiste, é quem trabalha com honestidade, quem trabalha com coragem, sobretudo. E se a gente não tivesse vencido hoje, as pessoas poderiam falar assim, não ganhou de novo, tá vendo? Esses clichês, assim, meio fáceis de se fazer, que nunca vão pegar em mim, absolutamente. Se não tivesse vencido, eu ia continuar trabalhando para ganhar numa próxima vez. E ganhando, a gente tem que acordar outro dia e procurar melhorar. Porque a vida continua, os campeonatos eles acabam e a vida continua. Então, a gente tem que viver como uma pessoa que vence na vida. E eu tenho muita admiração por aquelas pessoas que não desistem, muito mais do que por aquelas que ganham. Esse é o meu conceito de viver, é o que eu passo para os jogadores. Isso, sobretudo, aumenta a tua chance de ganhar, e é o conceito que eu passo para os meus filhos. Eles não desistam, eles sigam melhorando, porque a vida, para mim, campeão é quem melhora constantemente e consegue suplantar as críticas fáceis, porque quem sabe o que se passa é só quem está dentro. Quem está fora é uma miragem que todo mundo acha que é a realidade, mas que não é a realidade. A realidade, principalmente no mundo do futebol, ela está quase que submetida àquilo que acontece intramuros. Então, tem muita coisa que acontece que um resultado, ele não apaga o que acontece dentro dos muros, no CT, de uma concentração, no time de futebol. Mas a gente fica constantemente nesse lenga-lenga de rotular pessoas como vencedoras e fracassadas, e esse é um conceito que, para mim, ele atrapalha demais o futebol e atrapalha demais a sociedade. É quase que a mesma coisa, aqueles que têm dinheiro são bem-sucedidos e os que não têm dinheiro não são quase ninguém. Esse é o conceito de quem ganha é tudo e quem perde é nada. Eu tenho o maior carinho, maior apreço pelo Boca, pelo Inter, pelos nossos grandes adversários, todos eles campeões, que a gente conseguiu suplantar. A gente podia ter caído em qualquer uma das fases, mas a gente chegou com mérito na final e foi campeão. Mas isso não desmerece aqueles que a gente conseguiu passar pelo caminho. Aqui, o Wellington. Bem, tive jogador do Fluminense, né? Agora te vejo técnico do Flu, técnico da seleção. Eu queria... Te incomodava que antes alguém, quando falava que você não tinha um título importante? Acho que em parte você já até respondeu. E você gritou para o John Kennedy, entra lá e faz o gol do título?
Eu falei para o John Kennedy, já falei agora na entrevista, também é uma coisa que o John Kennedy tem um poder de decisão grande. É um menino que a gente acreditou muito aqui. O John Kennedy é uma daquelas pessoas que o futebol perde aos borbotões, porque ele é um jogador desses que chegam precisando de muito afeto, de muito carinho, que às vezes o futebol não dá conta de absorver. Mas não dá conta de absorver porque muitas pessoas usam o jogador como objeto desde quando eles chegam nas categorias de base. Ninguém olha para suas carências afetivas, para aquilo que ele precisa. E eu tenho, assim, como pilar central do meu trabalho, olhar para os jogadores de uma maneira diferente. Então, o John Kennedy, acho que se fosse em outro lugar, ele não tinha conseguido ficar e fazer o gol do título. Foi um trabalho não só meu, muito pelo contrário, de muita gente, Paulo Jônio, do Mário, e dos jogadores de maneira especial, que souberam acolhê-lo e proporcionar esse momento glorioso para ele e para o Fluminense. Quanto a incômodo, as pessoas se incomodam muito mais do que eu, que eu te falei assim, se não tivesse vencido, eu nunca vou me considerar, não é o Campeonato da Libertadores ganhar e aqueles outros que provavelmente eu vou ganhar, que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou pior. Eu me considero, assim, um cara muito trabalhador, muito, trabalho muito e amo o que eu faço. Procuro ser um excelente marido, um excelente pai de família e um excelente amigo. Esses são os meus maiores títulos. Não é levantar a taça. O que eu acho que o futebol precisa é ter mais esses títulos. Eu não preciso de nenhum endeusamento. Pouco me interessa, as pessoas vão falar que eu entrei em outro patamar. Essas coisas baboseiras, que não é uma coisa que eu não vou entrar no outro patamar por conta disso. O meu patamar vai ser o mesmo. Não vou falar que é uma baboseira, vou até retirar assim, que é importante ganhar o título. Mas não é aquela coisa, é uma coisa, aqueles eufemismos de achar, não vou ser aquilo que eles vão falar de mim por conta da conquista. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou um cara que amanhã eu vou acordar, vou celebrar hoje, muito, muito mesmo, muito. Amanhã também, na segunda-feira, tenho trabalho para fazer, duplo. E vou trabalhar do mesmo jeito e espero que eu consiga aprender com essa vitória do mesmo jeito que eu aprendi todas as vezes que eu perdi. Zé, por favor. Oi, boa noite, Diniz. Rodrigo Matos, do UOL. Eu queria te perguntar um pouco sobre a partida. Não sei se é impressão minha, então você pode dizer. O Fluminense são 3 fluminenses no jogo, né? Começou você ali com o Martinelli, né, que foi a sua opção inicial. Depois, quando o Boca empata, você troca para a formação que você tem ali com 4 atacantes, se a gente disser. E depois um time que soube se defender, às vezes, com uma linha lá atrás, né? Eu queria saber se é desse jeito que você vê, que foi um time muito flexível durante o jogo, e se isso é um resultado aí de uma coisa que você foi treinando o time jogar de formas diferentes, né, durante o ano. Não, com certeza, né, Rodrigo? Com o tempo que a gente tem, o time sabe jogar. E eu acho assim que um dos méritos do Fluminense que a gente teve nessa Libertadores de maneira especial é saber jogar com inferioridade numérica. A gente teve muitos jogos assim no campeonato estadual e nesses torneios aqui da Libertadores de Copa. Então, é uma equipe que sabe se defender. Tem uma proposta muito clara ofensiva, de um jogo de aproximação, um jogo peculiar, mas que sabe se defender. Sempre é difícil no futebol você conseguir atacar e defender com a mesma eficiência. É o que a gente busca, todo mundo, é o sonho de todo treinador, eu acho. E o meu também é esse. Então, a gente acho que soube jogar a partida. Foi uma partida diferente até de outras finais de Libertadores das últimas, que os jogos foram muito amarrados, quase todos eles. Foi um jogo mais aberto, muito por conta da proposta do Fluminense, porque o Boca, a gente já esperava que teria uma proposta mais defensiva, embora tenha um time bastante bom, um time muito bem treinado para fazer esse tipo de jogo. Mas eu acho que além da vitória do Fluminense, quem esteve aqui, quem acompanhou o jogo pela televisão, foi uma partida extremamente emocionante e um bom espetáculo de se ver. Diniz, boa noite, parabéns. Obrigado. Pelo título, ao Arias também que está aí, e vocês dois representando todo o grupo. Felipe Belo disse ali que ele não faz parte de um grupo, ele faz parte de uma família, que vocês são da família dele. Então, parabéns então para a família tricolor. Deixa eu lhe perguntar, tem alguma tese que os analistas, alguns, estavam levantando a questão que se você não conseguisse
conquistar esse título com o Fluminense, muitos diriam, foi o trabalho do Fluminense junto com o trabalho da seleção brasileira que teria prejudicado o Fernando Diniz. Eu, particularmente, considero que uma coisa não tem nada a ver com outra. O Diniz seleção é uma coisa e o Diniz clube é outra. Mas você acha que você sai cada vez mais fortalecido por ter recebido e ter sido valorizado, primeiro pelo Fluminense, com o título que o clube almejava tantos anos, e também por ter sido escolhido o representante da nossa seleção brasileira? Se o Arias quiser falar, como é que ele se sente agora mais valorizado, fazendo parte de um título de um time que conseguiu um título inédito? Boa noite, primeiramente a todos. E, cara, claramente que eu acho que hoje todo mundo está nessa euforia de conseguir algo histórico. Nós ficamos marcados na história de um clube tão grande como é o Fluminense. Então, eu acho que hoje foi dessas tardes, noites sonhadas para qualquer um. Você pega que o cenário completo era o jogo no Maracanã, que eu acho que é o maior palco da América do Sul, diante de um rival como era Boca, que é um time tradicional na competição, um time que tem muitos méritos. E a primeira vez o título do Fluminense, então é algo para você ficar grato, porque são momentos que só Deus proporciona. E, cara, eu acho que a dia de hoje, como o professor aqui falou, eu me sinto valorizado não por o jogador que eu sou, sino por a pessoa que eu sou. Porque eu me levanto cada dia e me sinto feliz de lo que estou vivendo, me sinto tranquilo com a pessoa que eu sou e me sinto con la capacidad que yo quería, porque yo quiero ser un ejemplo para los más jóvenes, más un ejemplo no de jugador, sino de persona. Entonces me levanto, me siento tranquilo, entonces más allá de sentirme valorizado como jugador, siento que mi gran meta o mi gran objetivo hasta aquí es que me siento mucho mejor persona de lo que era unos años atrás. É bonito, né? Falar isso. É isso aí. Aqui no Fluminense a gente tenta passar isso, que não é um jogador só. E a gente tem uma falsa ideia e a gente fica insistindo nisso, que os grandes campeões é só os que ganham. E a gente tem chance de ganhar e tinha chance de perder. O importante é que se tivesse perdido, a gente não ia internamente mudar uma vírgula. A gente talvez ia melhorar ainda mais, né? Que é assim que fez. A gente teve muitos sobressaltos aí em 1 ano e meio e a gente conseguiu melhorar muito nas descidas. Quando a gente teve que descer para poder subir de novo, a gente conseguiu melhorar muito. Em relação a ter os dois convites, eu trabalhar no Fluminense, receber o convite da seleção, isso é igual aquelas piadas prontas. Obviamente, tinha um monte de gente esperando acontecer alguma coisa, tentaram. Se eu fosse um cara muito conectado com isso de fora, era uma coisa que poderia até ter atrapalhado, mas eu não sou. Quando eu recebi o convite, eu sabia da imensa responsabilidade que era, mas da grande honra que era. E eu não pensei em nenhum momento em declinar do convite. A única coisa que eu tinha é que eu não ia deixar o Fluminense naquele momento. Então, como a proposta da CBF também não era que eu deixasse o Fluminense, é muito trabalho para mim, mas eu acredito que eu dou conta. E as pessoas podem jogar o que... Só que quem assim tem opinião, eu acho assim, que é uma coisa que eu não gosto, quem tinha opinião tem que manter a opinião. Que atrapalhou, então as pessoas esperam assim, se você ganha, a pessoa muda a opinião. É uma vida tão sem graça, uma vida tão boba essa vida, que muda conforme o resultado. Uma vida sem consistência, uma vida que eu não quero para as pessoas que estão do meu lado, eu não quero para os meus jogadores. Uma vida que se você ganha, você é. Então, quem falou que atrapalha, continua falando que atrapalha. Não muda, fala, atrapalhou. Não, agora não atrapalhou e conseguiu. Ou outras coisas, falava assim, que o Marcelo não podia jogar, nunca pôde jogar aqui, nunca pôde jogar junto. Marcelo, Felipe Melo, Ganso. Que as pessoas agora continuem falando que não poderiam jogar, os campeões da Libertadores. Tem que continuar falando, tem que ter peso, tem que ter culhão para falar. Porque se tivesse perdido, eu ia chegar aqui e ia bancar e falar assim, é o que eu acreditava. Então, fala o que acreditava. Não fica mudando a versão porque ganhou. Que tipo de pessoa que é essa? Que tipo de mérito que tem essa pessoa? Eu não quero ser assim, não quero que meus filhos sejam assim. Então, pensa assim, ó, é isso mesmo e insiste.
Não é ficar mudando, porque isso é muito fácil. É uma vida muito fácil e muito frívola. Diniz, boa noite. Thiago Lima aqui do GE. No meio, parabéns pelo título. Parabéns, Arias. Para o Arias, primeiro, Arias, você gosta de ler? A gente já fez matérias suas no CT, quando você, pesquisando a história do clube, você já estudou sobre Assis, Washington, outros ídolos do Fluminense. Você está pronto para você ser agora o personagem dos próximos livros do Fluminense? E Diniz, ainda falta um tempinho, mas já está todo mundo projetando Mundial de Clubes. E é uma chance de você enfrentar Guardiola. Você já pensou em alguma vez ter uma chance de enfrentar o Guardiola? O que você pensaria num possível duelo como esse? Obrigado. Y siempre es difícil, ¿no? Porque claramente que eu gosto, eu já falei muitas vezes que eu gosto de ler, e eu já leí muito de algunos ídolos que tuvo o clube, e claramente que, cara, eu acho que, como vocês falam aqui, ainda não caiu a ficha. Eu acho que eu ainda não chego a dimensionar o tamanho da nossa conquista hoje, mas claramente que se algum dia saísse um livro, eu vou ser o primeiro a querer ler. Bom, eu sonhar e pensar nisso e ter isso como objetivo, sempre tive na minha vida. Sempre, absolutamente sempre. Sempre entrei em todos os jogos da minha vida, desde o Votorati, querendo muito vencer. Então, as pessoas acham assim que o fato de você jogar, ter uma maneira de jogar, que eu acredito, não era querer vencer. Uma coisa assim, absolutamente sem sentido. Sempre apostei naquilo que era a minha crença fundante, de ajudar os jogadores e proporcionar um jogo que os jogadores tivessem prazer de jogar e aquelas pessoas que assistissem tivessem prazer em assistir. E acredito que essa é a maneira, para mim, que tem mais chance de chegar no resultado, e mesmo quando não chega no resultado, você deixa alguma coisa de positivo. Eu acho que ao longo da vida a gente vai melhorando. Poder enfrentar, obviamente agora nós vamos para o Mundial, mas para enfrentar o Manchester City, a gente ter essa chance, tem um jogo na semifinal. Então a gente tem que trabalhar para quando chegar na semifinal, você fazer o melhor possível para depois ter a chance de enfrentar o Manchester City. Os jogos são sempre muito difíceis, futebol no mundo inteiro é cada vez mais nivelado. E repito, assim, ganhar é muito bom. A grande baboseira, eu acho que é achar que quem perde é um grande fracassado. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Obrigado. Falcão, por favor. Tudo bem, Diniz? Arias aqui embaixo. Aqui. Tudo bem? Parabéns. Primeiro, Diniz, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Você sempre, há muito tempo, traz esse discurso, né? E a gente sabe, a gente ouviu isso no estadual também, que a conquista de um título não muda muita coisa para você, em quem você é, apesar de você ter dito, de alguma forma a gente muda o patamar. Só que o quanto que é importante para amplificar a sua voz em relação ao que você acredita. Você acabou de repetir a sua crença, que é o que te move. Conquistar um título faz com que você consiga fazer isso chegar mais longe. O quanto que esse título, ganhar uma Libertadores da América, um título desse tamanho, ele é significativo para você ampliar a sua voz nesse sentido. E para o Arias, a gente sabe toda a sua história quando você chegou aqui, e a gente sabe que lá atrás, uma pessoa muito importante na sua vida, que foi a sua avó, foi muito importante para você vir para cá. Ela sugeriu, você já contou isso para a gente, que você viesse. E você passou um momento muito complicado aqui quando você perdeu ela, e por muitas vezes você falou sobre isso com a gente. O quanto que ela teve presente com você hoje, você sempre gosta de trazer muito isso, e o quanto que a sua família foi importante nesse sentido para a conquista desse título. Minha avó, ela está presente todos os dias da minha vida. Só que eu acho que hoje ela está mais contenta do normal, porque eu sei que ela de ali em cima, ela está orgulhosa, sabe? E eu fico muito contente por fazê-la orgulhosa, porque desde que eu era pequeno, eu acho que minha ligação com minha família ha sido minha maior força. Então, hoje minha mãe e meus irmãos estavam aqui todos juntos, curtindo, como você falou claramente que
que vou citar o Felipe Melo com o que falaram que minha família de sangue estava aqui, mas minha família, que também é fluminense, está todo dia aqui comigo. Então, eu me sinto em casa aqui, me sinto tranquilo, me sinto feliz, mas com essa convicção de que hoje eu consegui que minha avó estivesse orgulhosa por todo o que nós vivimos ali atrás. E claramente que eu trabalho para fazer que ela todos os dias se sinta orgulhosa por o homem que ela criou. Bom, a tua pergunta foi muito boa, obrigado, como sempre, né? Eu acho que isso é um ganho muito importante. É lógico que a minha voz, ela é amplificada, tem coisas que eu falo que eu falo sempre, isso desde a época do Votorache, ninguém ouvia, aí depois, talvez depois de hoje, coisas que eu falo a vida inteira vai ficar circulando por aí como se tivesse tirado recentemente, por conta das pessoas assim se mirarem nas pessoas que ganham. Então, nisso é muito importante. Eu acho que e repito, acho que a gente tem que se mirar muito mais nas pessoas que trabalham honestamente, trabalham duramente, do que nas pessoas que ganham. A gente não tem esse hábito. Eu procuro para os meus filhos, eu cito esse exemplo quase sempre, eu quero que os meus filhos aprendam na escola, não que eles tirem só nota azul. Tem gente que o filho tira nota azul, não sabe nem como aconteceu e acha que aquilo é o máximo. A gente tem que ter mais conteúdo, a gente está mais focado na causa e não nos efeitos. A gente aqui no Brasil costuma ficar no futebol de maneira especial, focado nos efeitos, não na causa. A gente, para melhorar, a gente tem que trabalhar na causa, isso que eu acredito, e vai ter um efeito. E todo mundo quer ganhar. Mas eu acho que quem trabalha na causa acaba tendo mais chance de ganhar. E é um trabalho que ele é sem fim, ele não termina com o título. Quem está na causa, a causa ela está sempre aí, pedindo novos ajustes, porque no fundo a gente acaba sabendo muito pouco. Isso é bom, porque a gente sempre tem muita coisa para aprender. E eu espero, de fato, se eu fosse pedir uma coisa agora, é que eu consiga aprender muito com essa vitória, do mesmo jeito que eu aprendi com as inúmeras derrotas que eu já tive na minha vida. Falcão, por favor. Sim. Diniz, tudo bem? Boa noite. Parabéns aí pelo título, aos dois, a todo o elenco. Diniz, exatamente sobre essa sua última fala, o quanto essas derrotas que você já falou durante essa entrevista, que não te machucam, você continua sendo o mesmo cara. Quanto que essas derrotas ao longo dessa sua carreira, daquelas que você chegou em casa e falou, putz, eu errei, ou aquela derrota injusta que você não merecia, quanto que elas fizeram com que você, nessa campanha, nesse ano no Fluminense, tornasse esse título uma realidade? Quanto que isso teve um peso positivo para você, que você tirou de lição? Uma segunda rápida, a vida é realmente uma maravilha? A vida é uma maravilha para quem acha a vida é maravilhosa, para quem não desiste, mas a vida é trágica também. A vida não é uma coisa infantil que ela é maravilhosa. Se for perguntar no Boca, ela vai falar que a vida não é maravilhosa. Hoje é um momento maravilhoso. Ali na frente não vai ser tomado. Isso que a gente tem que entender, eu acho que a vida ela é cíclica. A gente tem que aproveitar esses momentos, são muito diferentes. Tem um sabor ganhar muito importante. A gente tem que desfrutar desse momento. Eu vou desfrutar muito, você pode ter certeza, vou aproveitar ao máximo. Quanto às derrotas, como é que as derrotas não machucam? As derrotas machucam muito, muito. Só que, e as pessoas, tem muita gente que é muito cruel. Tem gente que faz crítica, porque tem que fazer mesmo, e consegue apontar bons defeitos que a gente tem e ajuda a gente a melhorar. E tem uma galera que é só crueldade, só maldade, e tentam machucar. Essas não me machucam muito, não, pra falar a verdade. Essas, assim, também não me estimulam demais. Eu não trabalho para essas pessoas, para falar assim, olha só, ganhou, também estava errado. Essas aí tem o caminho delas já traçado. Eu procuro aprender com aquelas pessoas que têm, e tem muita gente boa nesse sentido, que fazem críticas honestas e que vale a pena você ouvir e aprender. Então, assim, as derrotas, assim, eu já fui muito machucado. E quando eu joguei futebol, que eu acho que eu já falei isso mais de uma vez, eu aprendi a ser técnico jogando futebol, nunca fiz curso. Eu sofri muito jogando futebol. Eu sei muito o que é ser jogador de futebol. Eu sou um jogador típico do futebol brasileiro. Fui uma criança pobre, órfão de pai muito cedo. E
E entrei nesse mundo do futebol extremamente competitivo e cruel, e passei minha vida inteira jogando e aprendendo a ser técnico enquanto eu jogava futebol. Então, a imprensa, de maneira assim, não vou falar de maneira geral, mas uma parte substancial, ela sempre trata os jogadores como objeto. Ninguém é uma pessoa. A pessoa ela só é aquilo que ela joga ou que ela deixa de jogar. Essa foi a grande distorção que eu tive a minha vida inteira, que onde eu trabalho, essa distorção, eu trabalho o tempo todo contra ela. Então, essa distorção é uma distorção achar que não podia jogar Felipe Melo desde o campeonato estadual. É aquele alvo, eu falei assim, nós somos o alvo. De que der uma coisa errada, você pode não ter nada, é você. E ele está aí com 40 anos, ele não sabe, é um cara que o ano passado eu cheguei aqui, o cara saia chorando do treino, o cara tem amor pelo futebol, por aquilo que ele faz. Mas isso não se divulga muito. Divulga outras coisas que são mais convenientes para poder ofender, para poder machucar. O Fábio tem 43 anos, tinha entregado um gol aqui o ano passado contra o Olímpia, não sabe jogar com o pé, aprendeu, se dedicou. Quando eu cheguei aqui no Fluminense, chegava meia hora antes para dar treino para o Fábio, com os pés, só para ele, antes de começar a sessão de treino. Pagou o preço, hoje é um jogador do campeonato, provavelmente da Libertadores, Campeonato Brasileiro, o jogador que mais pega com o pé. Pega com o pé na bola, bota o pé na bola, o goleiro. O Ganso também, e tantos outros. Mas a gente tenta, e se de repente não ganha, as pessoas chegam e aí, ladeira abaixo, vai empurrando e é difícil suportar. Então, se a gente não tem apoio interno e convicção e paga o preço de ser criticado, e você mantém ali, você perde. Os John Kennedy da vida são outros aí. Agora todo mundo celebrando. Assim, a gente tinha que olhar mais, cadê o próximo John Kennedy que está precisando de ajuda? Seria um trabalho muito mais interessante para vocês do que ficar celebrando só quem ganhou a Copa Libertadores. Faria um bem muito maior para a sociedade e para o futebol. Obrigado. Fernando, boa noite. Miguel Salek, Futebol Interior. Parabéns para você, parabéns para o John. Primeiro, agradecer que acho que uns 4, 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com você no aeroporto. Você me deu umas dicas de jogo posicional que eu fui estudar e te agradecer por você ter, já que você fala que desenvolveu, você me ajudou também a desenvolver no conhecimento do futebol e faço esse agradecimento público, tá? Fernando, falando do jogo, o jogo teve momentos diversos, foi lá e cá foi como se fala, uma trocação. E me chamou a atenção que o Fluminense soube competir num jogo único. Já vinha sabendo competir e hoje, num jogo único, competiu bem. Como você falou, você treinou várias características e o time soube usar elas. Você planejou jogar, por exemplo, colocar o Arias em cima do Fabra, vendo que o Boca hoje não tinha o Rojo e o Fabra tem uma deficiência na marcação maior? Porque o primeiro gol sai de um lance dele e vem o Cano. E aí, como que você lidou com a perda dos teus principais jogadores, os veteranos, que você trocou os veteranos, sai o gol do Advíncula e como foi reagrupar o time para jogar a prorrogação? Obrigado. Eu não acho que o Fabra é um jogador vulnerável. Pelo contrário, o time do Boca tem muito pouca falha defensiva. É um dos times, talvez da Libertadores, foi o time que mais bem se defendeu. O que a gente fez no gol do Arias foi uma dobra ali, que a gente faz muitas vezes. O Keno e o Arias em aproximação, junto com o Ganso. O Marcelo também estava daquele lado na hora. A gente variou um pouco do jogo também. A jogada começa com a bola longa. Aí o Felipe Melo tem um rebote, a gente tem mais gente no setor e acaba aproveitando pela habilidade e velocidade dos dois. E a precisão do Ganso, do Cano. E se o Cano, de repente, faz um corta-luz, o Marcelo podia fazer o gol também. A gente chegou como a gente chega algumas vezes. E a gente, assim, o jogo, eu não achei que foi uma trocação. Uma parte do jogo teve mais trocação, acho, quando os jogadores começaram a ficar mais cansados. No começo do jogo ele teve característica muito definida. O Boca se defendendo muito e a gente com muita posse, não criando tanta chance e eles levando um certo perigo no contra-ataque. E aí, como o Rodrigo falou, o jogo foi mudando e o time tem treinamento. E faz 1 ano e meio, não tem nem para o Boca isso. Eu treino, afinal, os jogadores são testemunhas disso aí todo dia. A gente treina para jogar a final todo dia da minha vida. A gente procura fazer que isso seja um treino para jogar a final de alguma coisa. A gente sempre acredita que é possível chegar nas finais. E dessa vez deu certo, mas a gente foi acumulando treinamentos e estratégias para poder, em determinados momentos do jogo, saber suportar. Tem jogos que você não consegue furar o adversário, por mais que você tente. Tem jogos que fica com um jogador de inferioridade numérica.
Tem jogos, o jogo de final quase sempre é um jogo tenso, que o componente emocional acaba pesando muito, como foi no caso de hoje, também teve um componente emocional muito importante. Então, acho que a equipe soube variar e ganhou com muita justiça. Falcão. Diniz, boa noite. Marcelo Neves. Ô, Marcelo. São duas perguntas, uma mais particular e a outra uma opinião sua. Na comemoração do título, a gente viu que você deu um longo abraço no John Kennedy ali atrás do gol sul. Vocês ficaram quase 2 minutos ali conversando, abraçados, ajoelhados. Queria te perguntar se você poderia contar o que você falou no pé do ouvido dele. E a segunda é que você ser campeão da Libertadores, você acha que de alguma forma motiva ou abre uma porta para mais treinadores jogarem num estilo parecido ou exatamente igual ao seu? Eu, com o John Kennedy ali, eu não lembro, Marcelinho, assim, obrigado pela pergunta, o que eu falei exatamente. Mas eu acho que a gente estava falando, eu acho que eu devo ter falado alguma coisa, ele aproveitar muito esse momento, ele acreditar no potencial dele, e não só no potencial de jogador, como no potencial de desenvolvimento humano. Eu acho que ele tem tudo, e talento é muito talento, o John Kennedy tem. Talento do cara é talentoso pra caramba. É um cara, o que está acontecendo com o John Kennedy agora, ele nunca foi um jogador extremamente profissional e dedicado, mas esse ano ele passou a ser profissional. Então, o John Kennedy está muito treinado. Então, ele é um cara talentoso, tem vocação, tem o carisma do gol e está muito bem treinado. O cara está uma tora. Então, ele estava em condições de desequilibrar, como já vinha desequilibrando. Ele é um jogador especial. Agora, ele espera que a pessoa especial acompanhe, cuide desse jogador especial. É o que eu espero. Em relação a você falar assim, do meu estilo de jogo, talvez eu não tenha essa intenção. A minha intenção, se fazer uma coisa que eu quero, é que as pessoas não desistam das suas ideias. Minha ideia não é melhor que uma outra ideia. É a melhor para mim, porque eu acredito nela. A pessoa tem o futebol, tem várias maneiras de jogar e todas são boas. A do Boca é ótima também. A do Simeone é ótima, a do Guardiola é ótima, a minha é ótima para cada um. Eu acho que eu espero é que que os treinadores assim consigam ter convicção e seguirem suas convicções para eles fazerem o melhor possível. A coisa mais importante é eu acho que criar um ambiente mais facilitador no futebol para que as boas ideias elas prosperem. Ideias elas são muito variadas. Tem muita gente boa no mercado, muito treinador brasileiro bom, que a gente agora também está com uma mania quase de achar que tudo que é bom está fora e precisa trazer, e tem muita gente boa aqui. É aquele negócio, se não ganha, só ganha um. Vai ter sempre o Campeonato Brasileiro de 20, se só é bom quem ganha, o Campeonato Brasileiro vai ter sempre 19 ruins. E aí não dá, vai ser estrangeiro e vai ter brasileiro que vai ter 19 ruins. Eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso e identificar melhor aqueles que são bons antes daqueles que ganham. Porque eu prefiro o que é bom do que aquele que ganha. Porque o que é bom vai ter consistência quando ganhar. Ganhar, você pode ganhar, porque não é porque você é bom que você vai ganhar sempre. Mas quem é bom, acho que tem que ser reconhecido e tem que ser valorizado. Meu Deus, Zé. Oi, Diniz, parabéns pelo título. Putz, vamos ver se vai fazer uma pergunta legal. Vamos ver. Vamos lá, estou te mirando. Vamos ver se vai polemizar. Se vai falar não, sem polêmica, nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns também ao Arias. Eu queria perguntar para vocês dois, inclusive, para o Arias também, de arbitragem, porque eu queria saber como é que vocês fizeram a preparação, como é que você fez a preparação para a arbitragem nesse jogo. Eu achei que, relativamente, o Fluminense foi um pouco prejudicado ao longo aí dos 120, mas nos 90 principalmente, e o Fluminense postou muito tranquilo no jogo, e você é um treinador que, nas coletivas, vem reclamando bastante de arbitragem, nesse ano pelo menos, e eu estava me sentindo assim, meio preocupado com isso. Como é que os jogadores iam se sentir dentro de campo caso fossem prejudicados? E, na minha opinião, foram prejudicados, como eu falei, só que, na minha opinião, como eu disse, foram muito tranquilos e conseguiram lidar bem. Eu queria até que o Arias também falasse como é que foi a relação com o árbitro dentro de campo. Essas duas coisas, como é que foi a preparação e como é que foi dentro de campo. Obrigado. No, Wilmar Roldán es un cara que tiene una experiencia de él. Si você vê o currículo dele,
ele apitado grandes competições, então hoje era um jogo que era visto por todo o mundo, que era um jogo que gera expectativa em todas as partes do mundo. E eu acho que o Roldán era um cara com essa experiência para comandar um jogo como hoje. Então, nós já até falamos internamente no clube que teníamos que ficar tranquilos, que nós tínhamos que focar no jogo, no nosso jogo. Nós tínhamos que focar nossa força naquilo que nós podíamos fazer, naquilo que dependíamos de nós. Então, nós estávamos tranquilos sabendo que nós precisávamos fazer a nossa parte. E essa parte não tinha nada a ver com o juiz designado para o jogo. Eu, em relação à arbitragem, é um juiz muito experiente, ele é um dos postulantes a apitar a final. Ele apitou 2 jogos nossos esse ano, a estreia contra o Sport Cristal e o jogo lá contra o River. Tem um jeito de apitar diferente, de deixar o jogo seguir. Ele não é um tipo de árbitro que deixa o jogo andar mais. E a gente sabia que ele é um árbitro enérgico também. Então, assim, de começar muita reclamação é muito perigoso. Então, a gente preparou o time, de fato, para deixar a arbitragem fazer o trabalho dela e a gente se concentrar muito nas nossas ações. E a gente acho que teve muito êxito nisso. Por favor. Diniz, muito boa noite. Arias, muito boa noite. Eu gostaria muito de trazer a imagem de 2 pessoas especiais que fizeram parte do nosso futebol para você, Diniz, porque o seu estilo de jogo me encanta, me fascina e resgata a história do nosso futebol, futebol brasileiro, futebol jogado para frente. Em 13 de dezembro de 1992, o São Paulo fez a final com o Barcelona e o Tele Santana era o treinador. Na época, 48 horas antes do confronto, Tele chamou o Cruyff, sentaram para tomar um café e eles fizeram um acordo entre eles e que seus jogadores não iriam ficar jogando no chão, matando tempo, fazendo com que houvesse antijogo, porque eles eram amantes do futebol, assim como você. E seria uma tragédia sem tamanho o Fluminense hoje sucumbir com um futebol tão brilhante como que foi apresentado durante todo o campeonato. Você acredita, Diniz, que o futebol brasileiro talvez esteja nesse caminho aí com você, assim como com o Renato Gaúcho, por exemplo? Ou a tendência é europeizar tudo, vamos dizer assim, para o universo mais europeu e perdemos esse fascínio que seu time apresentou hoje? Para o John Arias, eu quero também parabenizá-lo e dizer que Deus te abençoe sempre por esse vigor físico, essa energia, o quanto você é especial para o Fluminense dentro de campo. Parabéns para você, Diniz, Tele Santana, Cruyff e você, por favor, querido. Obrigado por me colocar na mesma frase com o Cruyff e com o Tele Santana. Trabalhar muito ainda, né? Mas eu acho que o futebol ele deve ser jogado para que os jogadores consigam fazer aquilo que eles gostam de fazer, que é jogar futebol. É uma ideia minha, né? Eu gosto disso. E não gosto que tenha, de fato, antijogo. Eu acho que uma das coisas, minhas críticas contra a arbitragem, quase sempre é pela conivência com quem não quer jogar. Então, eu vou procurar sempre fazer isso. E, assim, eu não tenho, assim, europeu tem muita gente boa, não consigo separar isso, europeu com brasileiro. O que eu não gosto é achar que brasileiro é ruim e europeu é bom. Acho que tem gente boa nos 2 centros, né? Então, a gente vai continuar aí procurando fazer o melhor possível. Vai perguntar, Caio? Próximo. Boa noite, Fernando. Boa noite, John. Dá parabéns para os dois pela campanha, pelo título. Queria fazer uma pergunta para você. Você sempre, independente do resultado, sempre fala sobre as pessoas, sobre a importância das pessoas, tanto no seu trabalho em campo quanto fora dele. Queria saber, você já falou sobre a importância desse título para você e para o clube, mas eu queria saber de você qual é a importância de conquistar esse título, chegar a esse lugar, do lado das pessoas que você está chegando agora. Pessoas que participaram da sua carreira como jogador, aí posso falar do Marcão, do Paulo Gione, do Fred, pessoas que participaram da sua carreira como treinador nem sempre nos melhores momentos, como o Mário, que você elogiou quando deixou o clube em 2019,
e as pessoas que fazem o clube no dia a dia, os funcionários e os atletas. Obrigado. Pô, obrigado pela pergunta, cara. Eu assim, sou muito feliz aqui no Fluminense por ter essas pessoas e por ter aqueles anônimos ali no CT. Se você for lá, você vê que o Fluminense é muito mais do que aquilo que você consegue identificar no campo. É muita gente trabalhando para o bem comum, para o bem-estar geral, sabe? A gente tem uma liderança aí do Mário e do Paulo Gione, que são dois caras muito importantes nesse processo. O seu Paulo é um especialista em harmonizar ambientes e o Fluminense tem um ambiente muito harmônico, com muito respeito a todos os funcionários. Que a gente é igual a maior parte do tempo, tem diferenciação, todo mundo é gente. Depois, quando cada um no seu ofício, eu sou treinador, tenho o faxineiro, tenho o porteiro, mas a gente é muito igual. Tem pouca diferença entre a gente. Então, isso eu acho que é o faz do Fluminense, talvez seja a maior força do Fluminense. Essa harmonia e essa preocupação que tem com as pessoas. A gente consegue tirar mais das pessoas desse jeito. Doando mais, a pessoa acaba devolvendo mais. Eu sou muito feliz de estar aqui vivendo esse momento no Fluminense, com as condições que o Fluminense oferece. Isso, para mim, é um grande sonho, né? Que se realiza. Porque você sabe que vai ganhar quase sempre o time que tem mais dinheiro. E a gente meio que subverteu essa lógica. O Fluminense tem uma folha que gira em torno de 8, 10 milhões de reais. Então, a gente acaba conseguindo fazendo muita coisa com um recurso médio. E isso é uma coisa importante, com a força do trabalho dá para competir, sabe? Só que a gente tem uma margem de erro menor. Mas quando a gente ganha, a gente coloca na mesma prateleira. Quando ganha, se o cara tem 10 vezes mais orçamento que você e você perde, você continua sendo um fracassado e aquele é um grande campeão. Então, o Fluminense ganhar sob as condições que ele tem hoje, eu acho que é um grande prêmio e eu acho que isso é uma coisa para ser valorizada por todo mundo, por vocês. Porque não é um Fluminense abastado, que pode contratar, é tudo difícil para pagar, às vezes atrasa, é tudo ajustado, não adianta você querer contratar um jogador que vai resolver o teu problema porque é caro, e você sabe, o jogador que vem para resolver geralmente é um jogador que já está com confiança, é caro. Você precisa se dedicar mais para melhorar aqueles que ali estão e fazer que esse jogador seja o melhor. E eu sempre considero os jogadores que estão comigo os melhores. E eu tenho essa crença que a gente consegue, com o trabalho, fazer com que eles voem muito alto. Eu acho que isso a gente conseguiu aqui no Fluminense. Tem conseguido. Muito obrigado, John Arias. Muito obrigado, Fernando Diniz. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Vitória Fluminense. Boa noite.